Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, primeiro queremos agradecer, Senhor, esse momento de louvor, onde exaltamos o Teu nome, ó Pai, e que realmente tudo aquilo que cantamos, Senhor, possa ser verdade em nossas vidas, ó Pai. Coloco, Senhor, a minha vida diante da Tua presença, para que tudo aquilo que eu for falar aqui não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através de mim, ó Pai. Que realmente eu possa, Senhor, fazer tão somente a Tua vontade, Senhor, e revelar aquilo que o Senhor tem realmente para revelar sobre nós hoje, ó Pai. É isso, Senhor, que coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Hoje vamos ler Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselheiro, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aqui, né, um texto realmente que foi escrito há quantos anos atrás, uma realidade muito recente na vida do cristão, né? Aqui ele coloca realmente o que é a vida do ímpio, né? Ele coloca que ele tem feito tudo certo, né? Ele escolheu e optou a servir a Deus, mas por que ele tem que passar todo esse sofrimento? E porque ímpios prosperam, ímpios têm riquezas, eles têm os corpos saudáveis, não tem que se preocupar com nada, né? E temos visto dia após dia o cristão cair muito nesse erro, né? Aqui, Asaf, ele ainda teve a oportunidade, teve realmente a seriedade e o compromisso com Deus, que ele ainda não tropeçou. Mas temos visto, como comentamos hoje, né, igrejas se afundando nisso. Igrejas, cristãos olhando para o lado e vendo a vida do ímpio e só vendo o que quer ver. Ele vê o ímpio fazendo, o ímpio prosperando e quer, da mesma forma que o ímpio quer prosperar. Mas a única diferença entre um cristão e o ímpio é que o ímpio já se deixou levar pelos desejos, já se deixou levar
própria vontade. E o cristão permanece ali, se coloca como cristão e ele fica olhando para o lado. E quando a gente está caminhando e você ficar olhando para o lado, obrigada, ficar olhando para o lado o tempo todo, você não vai ver o buraco, não vai ver a pedra, você vai automaticamente fazer o quê? Tropeçar. E é essa a diferença, porque quando você se coloca na posição de um cristão verdadeiro, você tem que cumprir. Independente daquilo se o ímpio está fazendo ou não, se o ímpio está prosperando ou não, nós temos que ter a única consciência que Deus é conosco. Como ele coloca aqui, certamente Deus é bom para Israel, mas para os puros de coração. Muitas vezes as pessoas, elas olham, mas eu estou fazendo, será que realmente está fazendo? Porque a palavra não mente. E aqui está deixando bem claro que Deus é bom para os puros de coração. Então alguma coisa está errada, alguma coisa está deixando de ser feita, alguma coisa não está no conforme, porque se fosse, Deus ajudaria, Deus capacitaria. Mas como ele coloca aqui, por muitas vezes estar olhando para o lado, por muitas vezes querer até mesmo fazer isso, acaba que o cristão tropeça nisso. Acaba que o cristão, ao invés de olhar para frente e seguir a única verdade, que é Cristo, fica olhando a vida do outro, fica curiando a vida do outro, fica olhando o que o outro tem e eu não. Fica pensando, mas ele tem isso e eu não tenho. Fica pensando muito na terra, fica pensando, porque você vê aqui, fala do orgulho, mas fala muito da prosperidade, da saúde, muito das coisas físicas, e esquece que o reino de Deus é baseado apenas no espiritual, é baseado nas suas atitudes, é baseado naquilo que você faz, naquilo que você escuta, naquilo que você demonstra para o outro. Então, nós vemos que isso tem sido algo muito forte hoje em dia. Você vê hoje nessa nova geração de cristãos, como a gente comentou, é o quê? Qualquer coisinha se dói, qualquer coisinha já dá piti. Parece aquelas crianças que quando está no mercado e dá birra. É a mesma coisa. São adultos, são homens e mulheres sendo formados fragilmente. E acontece aqui, no caso dele, ele quase tropeçou. Mas quantos cristãos têm hoje tropeçado nisso? Por quê? Porque não tem a fé firmada. Não tem, porque aqui ele coloca, eu tive esse pensamento. Mas quando Deus me revelou isso, eu vi que o ímpio realmente terá um fim terrível. Por mais que ele prospere, por mais que ele faça, ele vai ter um fim lá na frente. E eu que estou aqui lutando, tendo as provações, porque isso faz parte. Muitas vezes os cristãos têm tropeçado nisso porque eles ainda nem conhecem a palavra. Eles ainda não sabem que isso faz sim parte da vida do cristão. Mas para que você passe por isso, você tem que ter a fé firmada em Deus. E muitas vezes é isso que tem acontecido com as pessoas. Elas têm sido deixadas se levar por aquilo que elas querem, porque hoje as igrejas não pregam o verdadeiro evangelho, porque se pregasse estariam vazias, porque criaram homens e mulheres fragilizados que se você disser, hoje é pregado tipo, é bênção, eu consegui esse trabalho, é bênção, tem esse filho, é bênção, e muitas vezes é maldição. Mas por que eles vão dizer isso se a igreja está lotada? Se está rendendo lucro para eles. E isso tem feito com que as pessoas tenham sido fragilizadas e automaticamente, profissionalmente, não temos tido bons profissionais, não temos bons pais, filhos. Por quê? Porque quando eles se colocam como cristãos, eles têm que cumprir. Caso não cumpram, caso fiquem olhando para o lado, eles vão tropeçar. Por que o ímpio, ele prospera? Porque ele já está ali, ele se entregou a Satanás e vai viver a vida. Agora o cristão ainda fica ali, lutando, indeciso, porque se você tomou a decisão, toma a decisão e vai. Não fica nesse meio caminho que isso só vai trazer prejuízo. Aí você pensa, mas Deus não faz. Você está fazendo? Mas Deus não fala. Você está perguntando? Mas o que acontece? Os cristãos têm se colocado nessa posição, buscam a Deus por emoção, ou porque está fragilizado, ou porque precisa dele, e quando consegue o favor, quando se enche de emoção, acaba que não procuram mais, porque é uma busca por interesse. E o cristianismo, ele não é baseado nisso. Você pode até sim, isso ser um start para a sua vida, mas não pode ser algo que tem que ser para a vida toda. Se você vai buscar a Cristo por emoção, quando essa emoção acaba, então o amor seu por Jesus acaba. Então temos que buscar essa vida, temos que buscar realmente olhar só para frente. Porque como ele coloca aqui, ele citou várias coisas que os ímpios fazem e aos olhos humanos é bom, estão prosperando, têm saúde, não tem que se preocupar com nada. Mas qual que é o fim deles? O que lá na frente isso vai acarretar? O que lá na frente eles vão poder mostrar e falar, fiz isso? Nada. Agora você que se coloca como cristão, tem que olhar para frente, porque se você olhar para o lado, é certo, é iminente que você vai cair.
Não tem outra opção a não ser cair. Porque você vai ficar olhando tanto para o lado e vai acabar tropeçando nem vendo a pedra que está na sua frente. E muitas vezes, muitos não conseguem nem se levantar. Então, temos que ter essa consciência, temos que buscar e ver que Deus revela cada dia mais a vontade sobre as nossas vidas. Nós temos que estar atentos, nós temos que realmente ter esse coração puro, ter essa mente livre de tudo, temos que transbordar amor, transbordar alegria diante de Deus, para que realmente Ele seja bom para nós. Mas muitas vezes as pessoas só estão procurando o bom. E esquece que tem que fazer a sua parte, esquece que tem que ter o coração puro, esquece que o evangelho, amar a Deus e fazer a vontade dele se baseia em você cumprir e obedecer. Mas muitas vezes as pessoas estão procurando sacrificar, não faça isso, não faça aquilo, e não é isso que Deus pede. Deus pede, obedeçam. A pessoa, por exemplo, não bebe, mas mente. O que é isso? Se a palavra diz que todos os mentirosos irão para o inferno, mas não fala em relação à bebida, que se beber vai para o inferno. Fala que o excesso dela, sim, causa isso, porque já entra em outro pecado. Mas muitas vezes as pessoas estão preferindo sacrificar, que é bem mais fácil que obedecer. Você deixar de fazer uma coisa é mais fácil, que um dia você quer fazer, o outro depois passa à vontade. Agora, obedecer, porque assim, Deus, ele não tem uma linha de raciocínio, tipo assim, é isso, é isso, é isso, isso. Não. Hoje ele pede, não faça isso. Amanhã o que ele pediu, ele fala, não faça mais isso. Então, se você não tiver realmente a mente firmada em Deus, olhando para frente, você acaba se confundindo. Você acaba olhando para o lado e fala, mas o outro está vivendo bem e eu aqui não estou vivendo. Então, nós temos que procurar dia após dia ter essa fé firmada em Deus, ter esse amor contínuo, ter realmente essa vontade e anseio de estar na presença do Senhor. Porque aqui ele depois fala, né, que Deus é a força dele, que o coração está nele, que ele tem a consciência da herança que aguarda. Mas temos que viver aqui na terra para que isso seja real. Temos que fazer a vontade de Deus, temos que pregar o evangelho e, além de pregar, viver. Porque muitos têm pregado o evangelho falso, muitos têm até às vezes pregado o evangelho de maneira correta, mas quando você vai analisar a vida, não é aquilo que prega. Por isso que sempre quando a vovó comenta, é o quê? Você vem pregar aqui, mas você tem que ter consciência daquilo que você está vindo fazer aqui na frente. Porque você fala, se não estiver cumprindo, isso vai servir de condenação para a minha vida. E para a vida de todos os outros que recebem, aceita e concorda e depois não cumpre. E isso tem sido muito constante nas igrejas, isso tem sido muito constante na nova geração. Porque muitos jovens, né, têm sido deixados levar pelo evangelho que massageia o ego, pelo evangelho que fala que tudo pode, tudo você pode na presença de Deus, sendo que não é verdade. E a gente vai ver isso lá no futuro, porque a preocupação tanto com os jovens, porque eles são o nosso futuro, nós somos a nova geração. E se nós que não tivermos essa consciência, quem vai levar o evangelho? Vai ser esse evangelho fraco e medíocre que tem sido pregado nas igrejas? Porque se você olhar os cultos, olhar as igrejas, chega a ser assustador o que acontece. Mas porque você olha e fala, meu Deus, como a pessoa não tem consciência? Porque ela quer ouvir o que quer ouvir. Ela prefere ouvir lá o pastor só pregando, certamente Deus é bom para Israel. Ela não tem trabalho de ler o restante do texto. Então, nós, né, que nos colocamos como verdadeiros cristãos, temos batalhado dia após dia a ter essa vida irrepreensível, temos buscado na presença de Deus, temos que nos colocar dia após dia diante de Deus, para que realmente não apenas a gente possa falar, mas que possamos viver. É o que a gente sempre fala, falar é fácil, mas nós demonstramos o cristianismo através das nossas atitudes. Quando as pessoas veem nos visitar, quando temos uma visita, a gente não fica lá com a Bíblia pregando e falando. A gente simplesmente vive, porque é o que Cristo veio e mostrou para a gente. É o que Cristo veio e falou, vivam a minha palavra, vivam como eu vivi. Então, muitas vezes, as pessoas têm se apegado a mínimos detalhes, têm se apegado a não faça, não pegue, não prove, não faça isso, ao invés de viver o verdadeiro cristianismo. E muitas pessoas não têm dado o devido crédito a Cristo, muitas pessoas têm pegado repulsa dos cristãos por causa disso, porque dizem que é cristão, mas mente, diz que é cristão, mas engana, diz que é cristão, mas não trata a mãe bem, diz que é cristão, mas trai. Que cristianismo é esse?
Se eu não conhecesse a palavra e conhecesse alguém desse tipo, eu ia falar, eu não quero esse Cristo. Porque é um Cristo que prega, um Cristo que não corrige, só deixa o outro fazer maldade? Que cristianismo é esse? E é o cristianismo que tem sido pregado nas igrejas. Porque você acha que só massagear o ego, o que lá na frente vai dar? Vai dar o quê? Pessoas preguiçosas, maus profissionais, pessoas que não têm entendimento, pessoas que têm um intelecto baixo, porque se você não consegue ler e interpretar um texto que diz, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, aí você vai pesquisar o que é puro de coração. Puro de coração é livre de ódio, rancor, mágoa. Então, isso aqui é uma questão de você ler e saber. Mas isso não tem sido real na vida das pessoas. Então, aqui ele coloca que tudo isso aqui vai ser inútil lá na frente. Tanto o ímpio, vivendo e prosperando, tanto o cristão, que ele vive, se coloca, vai na igreja, faz tudo, mas fica olhando para o lado e acaba tropeçando. Então, se guardar o coração, tudo isso vai ser inútil se não viver na íntegra. Tudo isso vai ser inútil, tudo isso aqui vai ser inútil se você não se colocar como verdadeiro cristão. Deus, ele não pede só 50%, ele quer 100% das nossas vidas para que ele possa usar e fazer. Caso contrário, você vai ser um Zé Ninguém. Vai ser um que só vai ficar caindo e levantando. Deus não vai poder usar você dessa maneira. Deus só vai poder ser completa, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro amor, se você se colocar. Mas o que as pessoas estão procurando? Prosperidade física. Eu não estou falando de prosperidade física, eu estou falando em prosperidade no reino de Deus, em fazer, em cumprir. Mas as pessoas não estão apegadas a isso. As pessoas estão indo o quê? Para a prosperidade financeira. Olha o quê? O que o outro tem. E não é isso que o evangelho prega. Você vê Jesus. O que Jesus tinha? Não tinha nenhum túmulo para colocar ele lá. O que Paulo tinha? Ele tinha tudo, mas ele teve que fazer o quê? Deixar tudo e era o quê? Se você olhar os olhos humanos, ninguém. Mas o que ele fez para o reino de Deus marcou tanto que hoje estamos lendo a história deles. De Paulo, Pedro e tantos outros pregadores que vieram, tantos outros evangelistas que marcaram, por quê? Porque eram ricos? Não. Porque vieram, pregaram e falaram a palavra, falaram um verdadeiro evangelho. Mas antigamente você via Billy Graham, um tanto de gente que eram pastores de respeitos que faziam. E hoje em dia dá para colocar nos dedos quando tem. De tão raro que está sendo isso. Mas por quê? Porque o evangelho não tem sido pregado de maneira correta. Porque Deus não tem sido bom, porque não é puro de coração. Deus não tem sido a única coisa. Deus não tem sido a força, a coragem e tudo que tem que ser. É simples, é você ler, é você compreender e cumprir a vontade. Mas quando a gente vai colocar isso na prática, é muito difícil. Não falo que é fácil porque nós vivemos e ainda às vezes temos erros, levantamos, isso faz parte da mudança e do processo. Mas ainda precisamos lutar mais para que esse processo seja acelerado, para que esse processo venha a ser total nas nossas vidas e assim possamos realmente cumprir a vontade de Deus. Mas enquanto ainda tem uma manchinha, enquanto ainda tem 0,1% de eu na sua vida, Deus não vai poder ser completo. E aí você vai fazer o quê? Cair. Porque aqui ele coloca, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Por quê? Porque ele não conseguia compreender, ele não conseguia ultrapassar o limite, ele não conseguia ver que tudo isso que estava sendo acontecer aqui, lá na frente ele teria o fim. Os ímpios teriam o juízo. E muitas vezes nós estamos cegos pelo dia a dia, muitas vezes as pessoas estão cegas só vendo o que quer ver, só vendo a fachada ali. Né? Muitas vezes nós que ajudamos várias pessoas, a gente vê que a princípio parece que é tudo bem, a princípio parece que está tudo bem, mas quando você vai realmente ver, sentar com a pessoa, você vê que são podres por dentro. Você vê que só é uma fachada. E hoje nós temos ferramentas que mostram isso claramente, como Instagram, Facebook, tudo isso mostra o quê? Só aquilo que a pessoa quer que você veja. E muitas vezes isso tem trazido realmente muitos cristãos a caírem, porque as pessoas estão preocupadas só consigo mesmas, estão preocupadas em se aparecer, e o evangelho, ele não é isso. O evangelho, ele é você doar o seu tempo, é doar a sua vida, doar, dedicar-se às pessoas, para quê? Para que amanhã ou depois elas possam gerar frutos. Mas as pessoas não estão preocupadas em gerar frutos, estão se preocupadas em se aparecer, estão se preocupadas em ter status.
E isso eu não estou falando dos ímpios, não, isso são cristãos. Cristãos que se colocam como cristão e não cumprem a palavra. E isso tem sido algo que a cada dia mais tem se alastrado na vida das pessoas. A gente tem visto, tem tido notícias o quanto as igrejas têm realmente martelado em cima, seja você mesmo, seja a melhor versão de si mesmo, mas sem Cristo nada disso vale. Cristo é o único caminho, é a única forma de termos realmente todo o favor de Deus na nossa vida. É o único caminho, como Paulo mesmo disse, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas as pessoas não têm visto isso. As pessoas têm o que? Viver é ganho e pronto. Esquecem do Cristo. Esquecem que a única motivação, como a gente cantou hoje, que Cristo fez, que Cristo se doou, mas as pessoas esquecem do verdadeiro sacrifício que Cristo fez. E você vê que Deus é tão bom que só aquele sacrifício já valeria por tudo. Mas o que? Deus ainda dá, Deus ainda faz, Deus ainda livra. E as pessoas ainda querem mais de Deus? Mas sabe por que elas querem mais de Deus? Porque elas esquecem da parte delas. Elas não fazem isso. Elas só querem exigir, exigir, exigir e esquece que o corpo, a mente, tudo só não vai fraquejar, só não vai abandonar a Cristo se ela estiver em Cristo. Se Cristo for o único caminho, se Cristo for a única motivação. Porque todo ser humano, ele tem um vazio, né? E ele se preenche com que seja riqueza e tudo, mas nós sabemos que esse vazio, o único que pode preencher é Cristo. O único que pode preencher é somente viver a palavra de Deus. E temos visto pessoas desesperadas tentando preencher esse vazio com coisas fúteis. Mas nós, como verdadeiros cristãos, temos que começar a viver e a transbordar isso para as outras pessoas. Porque o mundo nunca teve tão perdido como hoje. O mundo nunca precisou tanto da palavra verdadeira. E muitas vezes nos acomodamos a simplesmente só não estou fazendo errado. Que demais tem isso? E Deus hoje está pedindo o quê? Parem de olhar para o lado e sigam a minha vontade e façam o que é correto. Vivam além de falar. Façam realmente como ele aqui. Ele teve essa aflição, mas o que ele fez? Ele foi no santuário de Deus. Foi em Deus, nós temos a nossa maior força. O único que pode fazer, e muitas vezes não usam o Senhor. Muitas vezes esquecem, porque se coloca como cristão, mas esquece de pedir a aprovação, a autorização. Deus é como um pai. E você vê, quando a criança é mais velha, eu que já tenho 20 anos, ainda tenho que dar satisfação aos meus pais. E provavelmente vou ter que dar até morrer. Por que Deus não é diferente? Por que com Deus não é a mesma coisa? Porque é tão difícil fazer isso. Porque é tão difícil se colocar e esquecer o que está do lado. Porque é tão difícil como ele coloca aqui. Contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? Mas o problema das pessoas é buscar a aprovação dos homens, é buscar o conselho nos homens. Quem eu tenho no céu senão a Deus? Quem eu não tenho senão a Deus? Mas não, ela fica, tem meu pai, minha mãe, isso, e aí acaba que dá no nada. Mas que realmente nós, através dessa palavra, possamos ter a consciência disso. Não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para o ímpio, porque você vai cair. Porque quando você está caminhando e fica olhando para o lado, quando você está dirigindo e fica olhando para o lado, você vai acabar batendo. Porque você não está prestando atenção. Você não está atento ao que está na sua frente. E muitas vezes existe bênçãos, existe propósito, existe batalhas, que quando você olha para frente, você já está nela. E aí, automaticamente, você vai ser sucumbido. Porque você não está preparado. Quando você está olhando na frente, você vê que tem uma batalha lá adiante. Então, você já se prepara. Quando você está olhando para frente, você já vê o que está adiante. Mas muitas pessoas, muitos cristãos estão olhando para o lado, olhando a vida do ímpio e não estão conseguindo alcançar realmente o que Deus tem colocado na vida de cada um. E tem estado que está hoje o mundo, perdido. Um mundo onde as pessoas são frágeis, um mundo onde as pessoas estão emocionalmente abaladas, um mundo onde qualquer coisa dão piti, qualquer coisa dão... Isso que é um piti, isso quando não atira, isso quando não mata, quando esfaqueia, rouba e faz tudo isso. Se você vê, no fundo de tudo isso, é uma amargura, é um... ele não fez isso para mim, ele olhou errado para mim, meu pai deixou de fazer isso.
tem que entender que a partir do momento que nos colocamos como filhos de Deus, Ele é nosso único Pai. E não importa se seu pai está fazendo ou não, não importa se você sofreu abuso ou não, não importa se seu pai nunca foi presente ou não, não importa se sua mãe fez isso ou não, importa o que Cristo vai fazer na sua vida. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso, ver o ímpio do lado. E tem caído e vão continuar caindo se não olhar para frente. Então, que realmente hoje, nessa noite, todos os que estão aqui e que vai ouvir essa pregação ou estão ouvindo, que possam olhar para frente. Porque muitos têm caído, muitos têm tropeçado porque estão olhando para o lado. E olhar para o lado, você vai cair. Olhar para o lado, você não vai conseguir. Como ele coloca aqui, quando eu pensei nisso, eu parecia um animal irracional. Eu parecia o quê? Um bobo. Olhando para o lado e achando que o ímpio é melhor que eu, que tenho um único pai, o único que é dono de todas as riquezas, o único que pode me dar, tirar, o único que pode me livrar, que pode me curar, que é Deus. E esquecem o valor que Deus tem. Então, que hoje possamos estar realmente nos colocando na presença de Deus e buscando a vontade dele. E não deixar que as circunstâncias do mundo, não deixar que esse mundo venha sucumbir os verdadeiros cristãos. Mas que nós, como cristãos, nós que temos o propósito, nós como família, possamos nos unir e possamos acreditar nesse Deus. Porque como cantamos ali, ele é vitorioso e ele é o único que pode nos salvar e nos libertar de qualquer situação, de qualquer empecilho. E sempre estarmos lembrando que nada pode nos destruir se tivermos Deus ao nosso lado. E que possamos nos fortalecer tão somente nessa verdade. Porque essa verdade liberta vidas, essa verdade pode ser desconfortável no começo, mas se você se deixar levar, você vai ver que todas essas verdades só vão te levar a um lugar, que é herdar a herança, que é realmente alcançar o céu. Caso contrário, ficar olhando para o lado, você vai cair e lá no final você vai receber o mesmo julgamento que o ímpio. Não, pior, porque você tem o conhecimento da palavra, o ímpio não. Então, você que é cristão, nós que somos cristãos, possamos ter essa consciência acima de tudo. Deus é o nosso único motivo de viver, o nosso único Pai, e não há nada que possa nos impedir. Caso contrário, o resto é resto. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma palavra, Pai. Que realmente o Senhor possa cada dia mais estar nos capacitando, nos fortalecendo acima de tudo, ó Pai, para que realmente possamos, Senhor, estar caminhando nos Teus caminhos, buscando a Tua vontade acima de tudo, ó Pai, e que realmente possamos estar resplandecendo todo o amor que o Senhor tem nos dado, Senhor, todo o cuidado que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas, possamos estar passando isso para as outras pessoas, ó Pai, que elas possam ver a verdade, a beleza do Teu Evangelho, Senhor, a beleza, Senhor, de Cristo pregado na cruz, ó Pai, e acima de tudo, Senhor, cumprir, Senhor, e fazer a Tua vontade, ó Pai, pois sabemos que o Senhor é um Pai bondoso e só quer o melhor para as nossas vidas, um Pai que cuida, mas um Pai que exorta, um Pai que realmente corrige, ó Pai, mas tudo isso para nosso bem, ó Pai. Então, abra os nossos olhos, ó Pai, que possamos, Senhor, receber tudo isso com o coração aberto, ó Pai, receber isso de maneira correta, Senhor, de maneira com que venha, Senhor, a agradar a Ti, ó Pai, pois o nosso único objetivo aqui na terra, Senhor, é fazer a Tua vontade, Senhor, é levar pessoas, Senhor, para o Teu reino, Senhor, e acima de tudo deixar o Senhor orgulhoso das nossas vidas, ó Pai, para que quando chegarmos aí possamos falar como Paulo, Senhor, que vencemos, lutamos o bom combate, Senhor, guardamos a nossa fé e fizemos tão somente o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. É isso que colocamos diante da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém.